O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, tem sido pressionado pelas frentes parlamentares a endossar a proposta do deputado Domingos Sávio, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Esse texto altera o artigo 49 da Constituição, que trata justamente dos julgamentos da Corte e dá ao Congresso a permissão para anular as decisões dos ministros. Segundo o deputado, o Estado democrático de direito se sustenta no princípio da independência e harmonia entre os poderes. Para que esse princípio seja assegurado, é fundamental que exista equilíbrio. José Maria Trindade, Zé, eu acho que há 2 ou 3 dias você já tinha adiantado que essa proposta seria apresentada. Como Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, recebeu esse projeto, quais são as expectativas? Alguma chance disso vingar, prosperar, avançar? Todos me dizem que não há a menor chance. Essa é a ideia, né, dos líderes. Não há a menor chance da emenda prosperar. Aprovar uma emenda à Constituição não é uma situação fácil. Sem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, eu diria impossível. É ele que pauta, é ele que cria a comissão especial, né? E tem primeiro que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para ver a tecnicidade, né? A redação e principalmente a adequação jurídica, né? Se é constitucional ou não a emenda à Constituição. Depois vai para uma comissão especial e a criação da comissão, a indicação dos integrantes, tudo isso depende da presidência, da Câmara dos Deputados e dos partidos. Mas, veja bem, é uma nova situação. Primeiro, a força das frentes parlamentares. As frentes estão muito fortes. E, por outro lado, essa união de frentes. Antes, apenas 3 frentes trabalhavam ali mais ou menos juntas. Uma votava no projeto da outra, que era a tal BBB, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala. É um jeito pejorativo de dizer. Bancada do boi é FPA. Bancada da Bíblia são os evangélicos e católicos. E a da bala é da segurança pública. E estas 3 frentes se uniram, mas arrastaram vários, da livre iniciativa, de indústria, de várias. E todas as frentes estão no mesmo sentido. O primeiro passo já foi dado, a apresentação da emenda. São necessários 171 assinaturas, né? Um deputado não tem prerrogativa de apresentar uma emenda à Constituição, né? E isso o Constituinte deixou a emenda à Constituição como um instrumento nobre, um instrumento muito difícil de ser usado. Só o presidente da República, os presidentes da Câmara e Senado e 171 assinaturas na Câmara e 49 no Senado é que poderá apresentar a emenda. Esse passo já foi dado, a apresentação da emenda. Isso significa uma vontade política muito forte. Então, esta emenda fica ali como um trunfo político. Em caso de emergência, quebre o vidro. Já viu aquele combate a incêndio? É mais ou menos assim. Na prática, eu diria que é quase impossível aprovar essa emenda. É uma emenda que muda completamente o arcabouço jurídico. E o controle constitucional, por incrível que pareça, passa a ser do Congresso, que emenda a Constituição, porque o Congresso ganhará, segundo essa emenda, o direito de mudar uma decisão transitada em julgado do Supremo, né? Mas é uma demonstração clara de que há uma reação no Congresso às últimas decisões do Supremo, sim. Pois é, seria uma mudança e tanto, hein, Zé Maria? Agora vamos ao Rio de Janeiro. Mota, também queria escutar o que você pensa sobre essa proposta. Quando se fala em reequilíbrio de forças, ajuste constitucional, essa lhe parece a melhor saída? Passar ao Congresso Nacional essa força, esse poder de vetar uma decisão da Suprema Corte Brasileira, isso iria reequilibrar o jogo ou não? Simplesmente você inverteria o lado? Daniel, o melhor caminho, como eu já falei aqui, é a aplicação do princípio da autocontenção. Isso significa que um poder examina uma determinada questão e chega à conclusão que essa questão diz respeito a um outro poder e que mesmo ele podendo interferir, ele resolve não interferir. Isso é a dinâmica da democracia. Isso a gente observa quando olha, por exemplo, a situação dos Estados Unidos, que eu já citei aqui várias vezes.
Os Estados Unidos passaram por períodos em que tiveram cortes bem ativistas, e por outros períodos em que a Suprema Corte ficou de fora do jogo. A grande diferença dos Estados Unidos e Brasil, o Zé Maria já explicou, a nossa Constituição, ela fala sobre quase tudo. Então, quase todo assunto pode um dia chegar a ser discutido na nossa Suprema Corte. Hoje, no Jornal da Manhã, nós entrevistamos o deputado federal Domingos Sávio. Ele descreveu a sua proposta em termos que, para mim, que não sou jurista, me pareceram bastante razoáveis. Essa alteração no artigo 49 da Constituição Federal daria ao Congresso um poder de revisão, mas esse poder está atrelado a uma quantidade de votos significativa. Então, não seria qualquer questão que mobilizaria o Congresso para usar essa nova prerrogativa. Agora, do ponto de vista jurídico, eu não sei como é que isso ficaria, porque eu imagino que sempre haveria a possibilidade de uma decisão posterior da Suprema Corte. Pois é um assunto polêmico, delicado, é preciso se aprofundar nesse debate naturalmente. Cristiano Beraldo, a gente também quer escutar o que você pensa sobre essa proposta, uma proposta de emenda à Constituição que limitaria o poder do Supremo Tribunal Federal. Beraldo, você ontem chegou a sinalizar que não gosta dessa ideia, você prefere o modelo como está, mas seria preciso promover algum tipo de mudança acerca da maneira como o Supremo Tribunal Federal atua, talvez criar algum tipo de trava, enfim, queria te escutar. Olha, Caniato, na verdade a gente precisa lembrar que esse modelo de atuação do STF, ele funcionou de forma adequada e satisfatória por um longo período. E a gente precisa se debruçar sobre os motivos que levaram a uma mudança não só na forma de trabalho da Corte, mas, sobretudo, na postura dos ministros. Eu vejo muita coisa errada não só no Judiciário, mas também no Legislativo, no Executivo. Eu acho que a gente chegou num momento onde precisa começar a pensar em mudanças mais profundas na forma de funcionamento do país. Eu sou defensor, inclusive, de uma grande revisão constitucional, porque nós fizemos uma Constituição em 88, sob a sombra do regime militar, aonde houve ali uma dedicação enorme, quer dizer, boa parte da Constituição, ela se dedica a olhar para trás e não a olhar para frente, para um mundo que se desenvolve, um mundo que progride, um mundo dinâmico. A gente fica preso em coisas do passado e hoje o Brasil é simplesmente inviável. Ele é inviável pela forma com que o cidadão precisa lidar com o poder público, com a forma que o cidadão precisa lidar com toda a estrutura do judiciário, com poderes excessivos que a gente vê sendo exercidos por figuras como os ministros do Supremo. E aí eu vou voltar a essa questão da posse hoje do ministro Barroso. Uma coisa, Zé Maria falou, não, mas é uma praxe levar pessoas ali para interpretarem o hino nacional e tal. Mas Maria Bethânia, irmã de Caetano Veloso, intimamente ligada a uma militância política, ela estava ali cantando canções, mandando recados em verso que o ministro Barroso acha que deve passar para a sociedade. A sociedade não precisa de recados do ministro Barroso, não. Precisa que os 11 ministros do Supremo trabalhem olhando a letra da Constituição. E cabe ao Congresso elaborar leis que sejam de entendimento claro e inequívoco, para que se corrija essas interpretações completamente adversas e que muitas vezes vão mudando com o tempo, conforme a direção dos ventos da política, para julgar, num momento, alguém culpado, no outro momento, alguém inocente, alguém ou empresas. E a gente está assistindo a isso tudo atônitos, porque nada podemos fazer. Então, é importante que haja uma revisão de todo o aspecto do funcionamento do Brasil, Caniato.
Tá certo. O Cláudio Dantas também vai trazer sua análise sobre essa notícia, sobre essa informação, pressão que vem sofrendo Arthur Lira para apoiar, para endossar essa proposta que limita o poder do Supremo Tribunal Federal. Dantas, diante de tanta insatisfação, uma relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal super desgastada, falar em uma alteração que daria ao Congresso o poder de vetar decisões do Supremo Tribunal Federal não lhe parece talvez exagerada nesse momento? Não seria uma medida extrema? Não dá para pensar em um meio termo? Daniel, eu enxergo essa proposta como aquele velho bode na sala, né? É uma forma de você negociar politicamente. Inclusive, quando eu mencionei na questão aí, o último bode foi justamente na CPI do MST, né, quando o Ricardo Salles colocou a questão do indiciamento do Valmir Assunção. Para quê? Para que fosse negociada a aprovação, a retirada daquilo para a aprovação. Acabou que não saiu do jeito que ele gostaria e aí tivemos esse fim melancólico da CPI. Nesse caso, é uma estratégia. Eu não estou convencido de que essa PEC será aprovada, porque de fato é algo muito radical. E eu tenho certeza que o Barroso, a partir de amanhã, já vai começar, ou a partir até de hoje mesmo, né, tá lá na presença do Lira e do Pacheco, ele já começará a conversar, a dialogar, para evitar que essa PEC seja pautada, seja votada. Eu acho que essa vai ser, vamos dizer assim, a diferença das gestões, né, do Barroso para da Rosa. Os dois, eles comungam muito dos mesmos princípios, tá? Eles compartilham visões muito, muito parecidas. Mas a Rosa, ela é mais fechada, ela é mais... ali ela não tem essa, vamos dizer assim, esse perfil, né, de sair do Supremo, né, de ir lá no Congresso, de se reunir com políticos, com senadores, com deputados para negociar. O Barroso, sim, o Barroso faz isso de forma muito tranquila, ele gosta de palestrar, é um excelente orador, e tem um jeito muito cortês de lidar, né, com as pessoas, mesmo com aquelas com as quais ele não concorda. Estou falando dentro desse ambiente controlado aqui, né, institucional. Então ele vai sentar, vai conversar e vai tentar tirar isso da pauta de qualquer maneira, porque de fato é algo que invade, é como se fosse uma tentativa, né, para evitar a invasão aqui, nós vamos invadir as prerrogativas do Supremo, né? Então é um exagero sendo combatido com outro exagero, e esse não vai ser o caminho de se resolver nada, né? Agora, eu quero salientar que, assim, esse embate, ele permanecerá presente. Ele é antigo. Claro que a gente tem aí um processo de deterioração e um processo de polarização, porque hoje tem internet, tem tudo. Mas eu estava aqui revisando até, quando o ministro Gilmar Mendes, que hoje é o decano, que fez o discurso de abertura, né, da posse do Barroso, ele fez um discurso muito duro em relação ao governo anterior, ao bolsonarismo, aos ataques às instituições, aos ministros, etc., etc. E depois vem o Barroso com um discurso mais de contemporização, né? Um discurso mais defendendo o diálogo. E quando eu revisei aqui a posse do Gilmar como presidente, foi muito parecido, porque o Celso de Mello era o decano, e o Celso de Mello fez um discurso duro, dizendo que o Supremo nunca ia se curvar a ninguém, etc. e tal, e o Gilmar fez um discurso também de contemporização, de diálogo. Naquele momento havia muita crítica por parte do Congresso aí em relação ao Executivo por causa das edições seguidas de MPs. Era um governo Lula na ocasião, era um governo que governava por MPs. MPs, o Congresso começou a reagir a isso, e aí eles estavam tentando buscar uma forma de tentar baixar a fervura. Então é isso que a gente pode esperar.